Gente, eu adoro o Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, e eu acho ele tão apaixonado, entusiasmado, uma dessas pessoas cheias de sentimento que transbordam e contagia com a paixão dele a gente. Eu acho o máximo isso. E fora essa característica que eu valorizo muito, principalmente porque vem de não é uma paixão pela morte, mas é uma paixão pela vida. Seja lá o que você queira dizer, eu estou tentando dizer que ele é antifascista, isso me deixa muito feliz e me contagia nesse sentido. O Pedro Ivo tem muito conteúdo, né? E eu aprendo muito com ele. Ele lê muito. E essa junção de paixão com conteúdo é uma coisa que realmente me atrai. E ainda mais sendo antifascista, né? Que nem ele é. Então eu tenho assistido essas últimas lives dele e comecei, e aí, né, fico mordiscada com essa questão da argumentação do progresso, né? Eu me formei em filosofia em 2010 e eu era bem pós-moderna. Assim, não que eu me identificasse dessa maneira, mas eu curtia me identificava assim com as reflexões, né? E assim, o tempo foi passando, meus processos argumentativos internos e externos foram se desenvolvendo e hoje em dia eu acho que eu consigo não ser necessariamente uma pessoa pós-moderna, mas muito da crítica pós-moderna está introjetada dentro de mim, digamos assim, né? Então, essa questão do progresso, né? Vamos desenvolver aqui um pouquinho. Respondi para ele lá questionando sobre essa questão do progresso. Então, assim, quais são as minhas questões, né, com isso? Bom, primeiro de tudo é essa implicância que eu tenho. Talvez eu seja implicante, teimosa, ou talvez eu seja burra mesmo. Tudo bem. Mas não consigo me conter e não compartilhar com vocês para fazer esse diálogo. Então, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que eu fico achando sobre essa questão do progresso é que ele vem de um lugar, talvez não 100%, talvez não completamente, mas com umas pitadas de supremacismo branco europeu. Que, se a gente for olhar, talvez esteja errada, mas estamos aí, sabe? Dialoguem aí comigo. Acho que é uma questão que a gente precisa analisar e conversar. E, enfim, olhar para ela. Então, primeiro que eu acho que, assim, a gente desenvolveu, né, a cultura ocidental, exportou ela através da força, do sangue, do assassinato, para diversos povos, para diversos territórios. E a gente ainda hoje acha que isso é progresso. Cara, acho complicado. É óbvio que eu quero o progresso de direitos. É óbvio que eu quero que as mulheres sejam livres, que não haja escravização de nenhum tipo de gente, que haja liberdade religiosa e tudo mais. Mas talvez isso não seja exclusivo do pensamento ocidental. É o meu primeiro ponto. Tudo bem, dentro do direito, juridicamente, faz parte dessa tradição. Até porque na América pré-colombiana não tinha direito, né? Não tinha instituições com poderes centralizados
Então, não tinha como, não estava dentro desse paradigma. Mas acredito que muitas culturas pré-colombianas e africanas e asiáticas, eu não domino esses estudos, mas eu acredito, eu imagino que muitas dessas culturas, por mais tradicionais que elas fossem, existia sim muita liberdade e respeito às diferenças. Uma delas é que você vê que em muitas culturas não europeias havia um terceiro gênero, né? Aqui na América do Norte chamavam-se dois espíritos, two spirits, e que incluía tanto homossexuais, bissexuais como pessoas trans. Existia e existe ainda, né, nessas culturas. Outra coisa é o respeito às mulheres dentro dessas culturas, que muitas vezes a liderança para fora, pelo que eu pude perceber em estudos muito pouco aprofundados, a liderança para fora era masculina, mas a liderança para dentro era feminina, digamos assim. Digamos que, outro dia eu estava lendo, né? Mas também não tenho uma fonte aqui para compartilhar com vocês. Mas numa nação norte-americana de povos originários, eles tinham constituição, eles tinham uma cultura de integração entre as nações e paz entre elas, e eles tinham uma cultura de valorização das mulheres e inclusão delas na vida política. Elas, as anciãs, mulheres, indicavam os líderes das comunidades, e os líderes iam por aí fazendo a política, entre aspas, deles. E caso as anciãs mulheres decidissem, elas poderiam depor esses líderes indicados por elas. Então, não é exatamente uma posição de opressão e subserviência, né? Então, assim, olhar por esse lado, né? Hoje as mulheres são mais livres. Sim, dentro da cultura europeia, indo-europeia, que vem lá da Mesopotâmia e tal, as mulheres são mais livres, né? Mas você dizer que a colonização das Américas, a colonização da África, foi um estágio de progresso? Acho que não. Tudo bem, né? O Pedro estava falando. A Revolução Francesa e a Revolução Russa foram expressões de progresso. Eu concordo. Foram expressões de progresso. De direitos, de inclusão, de participação, né? Eu concordo. Ajudou o povo colonizado aqui da América a se libertar. Depois da Revolução Russa, influenciou lá nas revoluções do neocolonialismo, né? Deles se libertando das amarras europeias. Então, sim, teve progresso, mas isso é uma coisa pontual. Não é uma coisa absoluta que a gente possa dizer que desde do desenvolvimento, desde do início da história da humanidade, a gente progrediu. Bom, a gente pode dizer isso, mas a gente progrediu em quê? O que você está medindo? Qual é eu nunca sei se é variante ou variável, mas o que você está medindo para você dizer que progrediu? A liberdade das mulheres? O respeito à pluralidade, à diversidade? O respeito aos corpos, às vidas? E o respeito à natureza? Com certeza a nossa história não progrediu nesse quesito, com relação ao outro, à alteridade ao ser humano, né? No quesito alteridade, eu não sei até que ponto a gente progrediu mesmo, mas estou disposta aqui a conversar sobre isso e a mudar minha opinião, porque uma coisa, o Pedro Ivo, eu me divirto muito com ele, porque eu me identifico muito com as críticas que ele faz, sabe?
Eu me sinto a braba, que quer estalar o chicote e lutar contra o poder, todos os poderes, eu sou contra. Sou contra tudo, sabe? Me identifico com isso. Provavelmente devo estar dentro da categoria de juventude do DCE, apesar de eu não ser mais tão jovem assim, pós-moderna, etc e tal. Não consigo bater o martelo, na verdade, de algumas coisas do que eu acredito, né? Não consigo ter certeza de se tem ou não uma verdade. Eu acho que um dos meus valores é a verdade, é a busca pela verdade. Mas não gostaria de usar essa busca pela verdade para impor comportamentos aos outros. No entanto, caso essa pessoa seja um fascista, eu estou disposta a impor sim o silêncio a ele. E a exclusão, principalmente, da sociedade que eu quero. Eu acho que uma pessoa que defende ideias ou uma ideologia fascista merece ser excluída, sim, e combatida e calada, no caso. Justamente porque ela vai contra todos os valores, todos os meus valores, que vêm, sim, em grande parte do iluminismo. Igualdade, liberdade, fraternidade. São 3 coisas que eu quero. Esse, para mim, é o progresso que tem que ser. Em busca disso que é o progresso. Da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Mas não tenho certeza se a gente progrediu exatamente. Talvez num contexto europeu, saindo lá do Império Romano, passando pelo feudalismo e chegando no Estado moderno. Talvez a gente... E depois nas revoluções que tiveram, talvez nesse contexto tenha tido algum progresso. Mas não sei se a gente pode falar isso quando a gente está comparando com outras culturas. Não sei se me auto-questiono, me pergunto se nas culturas pré-colombianas daqui e de África, Ásia eu conheço realmente muito pouco. Na verdade eu conheço tudo isso muito pouco, mas o pouco que eu conheço faz eu pensar que talvez aqui tivesse sim muita igualdade, fraternidade e liberdade. Talvez até mais, muito provavelmente mais do que a gente tem hoje em dia. Posso estar errada. De qualquer jeito, eu acho que esse progresso ele não é necessário, não está dado pelo fato de sermos humanos, pelo fato de termos razão. Eu acho que crescer, sim, o crescimento, sim. Se a gente quiser pensar o progresso como crescimento, não acho que seja um crescimento linear, que a gente vá para frente, sempre para frente, acho que não. Acho que a gente cresce para frente, para trás, para os lados, para dentro, para fora. Acho que o crescimento ele é multidimensional, digamos assim, e não bidimensional, de um ponto a outro. Se for para ser assim, é um recorte. E tudo achismo meu, né? Não estou falando nada de nenhuma teoria filosófica. E o que eu fico mais perplexa mesmo e eu falei sobre a ciência moderna, né, no último vídeo que eu fiz, falando mal dela, falando que a gente usou a ciência moderna para fins opressores e de dominação e superioridade branca. E talvez eu esteja errada, sabe? Mas a tecnologia, que é fruto da ciência moderna, com certeza a gente usa para tudo isso. Com certeza. Mas a questão é a seguinte. Então, a questão é a seguinte. É paradoxal, né? Essa minha posição, porque eu me apoio 100% na ciência moderna para dizer que nós estamos condenados à morte coletiva. Ai, meu Deus, apocalíptica, escatológica, fim do mundo. Mas são dados científicos, são cientistas renomados, estudados,
que vem coletando nas últimas décadas e comparando com os dados de 100 anos atrás, e eles concluem, por A mais B, que estamos nos encaminhando para o fim. E aí eu te pergunto, Pedro Ivo, diante disso, não te preocupa? É só o fascismo mesmo que te preocupa? O colapso global climático não te assusta? Para mim, me assusta muito, muito, muito. E faz eu concluir que a gente... ou que a razão é irracional, sabe? Ou que a gente não seja talvez tão racional assim. Ou talvez que falte sentimento a essa racionalidade. Talvez seja isso. Qual o sentimento? Bom, o sentimento de conexão. Sentimento de conexão com o outro. Falta alteridade na ciência moderna, sei lá, na filosofia, no mundo ocidental. Falta respeito ao outro. E não, isso não quer dizer que nós tenhamos que ser tolerantes aos fascistas, assassinos e racistas e supremacistas. Não, não quer dizer isso. Ser tolerante ao outro significa escutar, incluir, dialogar, construir através de processos e respeitar também. Ah, Marcela, mas você acha que as meninas da África que têm o clitóris cortados, a gente não deve lutar por elas? Não, acho que a gente deve lutar por elas. A gente deve lutar por elas e deve apoiar a luta delas também, né? Eu acho que, enfim, são os paradoxos do multiculturalismo. Mas, ao mesmo tempo, que invadir os países pelo nome da democracia não é democrático, né? Agora, eu queria entender isso. Como que, depois de 2.500 anos de desenvolvimento da filosofia, através da nossa razão, da nossa lógica, da nossa análise, como que a gente chegou nesse ponto catastrófico? A gente está se encaminhando para o fim. Acho difícil alguém poder provar que eu estou errada aí nos comentários, falando que o aquecimento climático é uma farsa. Não é só o aquecimento climático. O aquecimento climático ele é só o estopim para uma série de coisas que acontecem a partir disso, né? Acidificação dos oceanos, perda de biodiversidade e mais 1 zilhão de coisas. Então, diante disso tudo, eu acho que uma coisa que a gente perdeu, eu acho que tem 2 argumentos aqui também para falar o quanto que o mundo ocidental, o pensamento europeu, não acrescentou na cultura ameríndia. Por exemplo, aqui não tinha ideia de propriedade privada. A vida era coletivizada. Eu gostaria de retornar a essa vida coletivizada. Não que eu esteja evocando aqui um mito fundador de nada e querendo voltar ao passado como uma pessoa reacionária, não é isso? Mas eu vejo que uma coisa que estava presente aqui nesse território, que foi colonizado, a gente perdeu essa noção coletiva, né? Da vida coletiva e das coisas coletivadas, né? Da aldeia, dos alimentos, do trabalho. Era outra maneira de abordar, bem diferente do mundo europeu, e que o comunismo e o anarquismo, né, até retoma nesse sentido. Então, tem essa questão. E tem a outra questão também, que é justamente se ver como parte integrante do cosmos, né, do mundo natural. E não como soberano nele, não como a última bolacha do biscoito. A gente tem muito historicamente a gente colocou o homem no topo da escala de seres existentes no planeta. E isso com certeza não foi um progresso. E isso com certeza não estava presente em todas as culturas antigas, sabe? Isso foi uma herança que foi sendo construída e desenvolvida
pela nossa tradição ocidental. Então esse sentimento de separação é muito nocivo, muito nocivo. E parece aquele clichêzinho espiritualista babaca, sabe? Que inclusive muitas dessas pessoas são super as pessoas espiritualizadas, né? Gostam de virar o rosto, né, para os problemas materiais do mundo e para as contradições que a gente encontra no dia a dia. Mas eu acredito sim que no final das contas somos todos um, no sentido de estamos todos interligados. É a nossa relação que importa. Seja a relação interpessoal, seja a relação com o meio ambiente, que infelizmente é visto na cultura ocidental como recursos naturais, o que eu acho que não são recursos naturais. O meio ambiente, a água, os minerais, as árvores, a madeira, né? E tudo mais relacionado a isso, não são meros recursos naturais. É vida, isso é vida. É a estrutura necessária para que a nossa vida aconteça. A nossa, de outras espécies, a vida deste conjunto que é o planeta Terra, que vive de maneira integrada num grande... Bom, eu falei no meu último vídeo organismo, eu imagino que isso não seja nem exatamente uma hipótese científica comprovada, sabe? Porque eu falei assim, nós somos um organismo dentro de um grande organismo. Imagino que isso não seja uma hipótese comprovada, né? Hipótese de Gaia e tal. Mas talvez não seja um grande organismo, eu gosto de ver dessa maneira. Mas com certeza a gente está dentro de um todo que funciona através de suas inter-relações. E essas relações a gente conseguiu estragar. As condições de vida da nossa espécie e de outras espécies, a gente conseguiu estragar. Muito por causa da nossa razão. Entende? O problema? Não quero fazer aqui coro ao fascismo, eu quero destruir o fascismo. Quero que o fascismo acabe. Mas a gente tem que reconhecer a responsabilidade autodestrutiva da razão. Eu tenho um palpite. Eu acho que isso aconteceu primeiro por causa dessa crença errada de que somos um ser elevado e superior dentro da cadeia de seres que existem no planeta, no universo, sei lá. Acho que não, acho que é um ethos supremacista, como eu gosto de chamar. Um dos erros está aí. O outro erro está em achar que o meio ambiente é um recurso, quando não é. A nossa casa é o nosso corpo. Se a água do planeta fica poluída com plástico, a água do seu corpo fica poluída com plástico. Se vocês forem ver no meu vídeo anterior, fala de uma pesquisa onde foi encontrada em várias pessoas, várias pessoas que morreram e que foram estudadas, o equivalente a um plástico, o equivalente a um garfo plástico no cérebro. Ou seja, as águas do planeta estão poluídas e as nossas águas do corpo também estão poluídas. O nosso organismo também está poluído. Porque nós somos integrados. As nossas relações é o que importa. E se as nossas relações são opressivas, o resultado vai ser ruim. E eu acho que tem mais um motivo também. Porque a gente... Por exemplo, quando você vai otimizar um processo, você vai otimizar ele para quê? Né? No mundo capitalista, industrial, a gente otimiza para produtividade, produzir mais. Mas será que isso é mesmo necessário? Produzir mais apenas por produzir mais? Isso não parece nem um pouco racional para mim. A gente tem que... Por isso que eu fico pensando sempre que o que importa muito são os nossos valores. Porque tá bom, a gente quer ser desenvolvimentista, a gente pode até ser desenvolvimentista, mas não sem respeitar os seus valores. Aqueles 3 do início, igualdade, fraternidade e liberdade, a alteridade, que inclui
a natureza como um sujeito de direitos. Então a gente está desenvolvendo, está extraindo, mas sem danificar. É possível? Vamos fazer se é possível. A gente não é racional? A gente não tem tecnologia? Só que a gente não tinha esse valor. Então a gente não otimizou para isso. A gente não otimizou as coisas para ter uma qualidade de vida melhor. A gente otimizou as coisas para fazer a roda do capitalismo girar e dar lucro para os burgueses, e a consequência disso foi aumentar a qualidade de vida. Então, assim, sem a gente ter... A ética é muito importante, cara. Sem você ter clareza dos seus valores, a gente está fadado ao fracasso. Na verdade, a gente está fadado ao fracasso de qualquer jeito, porque... Vai lá pesquisar. Entra aí, ó, Paul Beckwith. Eu vou escrever aqui, ó, tá lá no meu negócio do último vídeo. Vai lá ver ele. Tem um bando de cientistas aí. Esqueci o nome deles agora, acho que é Suzuki. Tem um bando de gente aí se manifestando, uns caras bem velhinhos, chegando na fase dos 90. Se manifestando que a gente tá fudido. Tá fudido. E eles estão há 30, 40, 50 anos falando sobre isso, através de dados medidos pela nossa tecnologia, ancorados pela ciência moderna. Nada disso adiantou. Então, assim, suspeito, Pedro, que o problema, a razão tá aí, cara. A razão a gente tem. Sei lá, suspeito que o problema é para além da razão, sabe? Se ficar todo mundo se abraçando e cantando kumbaya e fumando maconha, a gente não ia estar assim. Se fosse só paz e amor, a gente não ia estar nesse irracionalmente paz e amor, a gente não ia estar nessa desgraça que a gente está agora. É por isso que eu questiono tanto essa coisa do progresso. Que a gente vai morrer. Em breve. Provavelmente eu vou ver essa merda acontecendo. Se não eu, meus filhos. E é resultado de 2.500 anos de filosofia. Será que não? Me explica que não. Adoraria salvar a filosofia dessa. Eu gosto muito de filosofia. É uma dessas coisas que me deixa igual o Pedro, assim, entusiasmada, apaixonada, empolgada pra caralho, sabe? E é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo com vocês, porque eu gosto muito de trocar e de conversar. Então, cara, é isso, me pergunto isso. Eu acho que talvez falte mais sentimento mesmo, entendeu? Falta um sentimento de conexão, um sentimento de verdade interior, de fazer sentido pra gente o que a gente tá fazendo. Sei lá, cara, eu sei que esse papo é meio... hippie, sabe? Mas enfim, é isso. Eu acho que falta isso pra gente. E acho que se a gente fosse um pouquinho mais selvagem, um pouquinho mais primitivo, no sentido bem pejorativo da palavra, talvez a gente não estivesse nesse estágio. Acho que talvez se a gente tivesse desenvolvido a razão, a ciência, a tecnologia, mas não tivesse vinculado ela ao processo colonizador e opressivo, talvez a gente tivesse conseguido trocar com essas culturas de uma maneira linda e tivesse conseguido juntar o que eles tinham de melhor e o que a gente tinha de melhor. E talvez agora a gente estivesse num outro lugar. Não foi isso que aconteceu. A gente fez genocídio atrás de genocídio e até hoje estamos fazendo genocídio. Aí o amigo do Pedro falou assim, claro que teve progresso, portanto que agora a gente critica os genocídios. Olha, tá demorando, hein, pra vocês criticarem. Tudo bem, vocês talvez não. Você, Pedro, você é amigo dele que eu esqueci o nome, talvez critiquem. Eu critico. Agora, olha, eu vou te falar, desde a primeira semana dessa merda, depois do dia 7 de outubro, eu tô falando que é genocídio. Eu, o Ilan Pappe, uma galera. Por que a gente tá falando? Porque as pessoas falam o que elas querem fazer. Elas falam e fazem. Desde o início. Não precisa ter fome pra gente concluir isso, não. Entendeu? Mas não, a galera vai deixar chegar no fundo do poço. No fim, eu não acho que a gente progrediu desse jeito que ele tá falando. Mas assim, que eu acho que a gente não tá defendendo contra o genocídio. Eu acho que algumas pessoas estão, mas a sociedade como um todo, o mundo ocidental, mas não tá mesmo. É pra inglês ver, sabe? É pra inglês ver essa expressão? Isso é pra inglês ver.
Porque, tudo bem, eu não acho que tem que fazer terrorismo contra civil. Mas quem faz terrorismo, meu irmão, é Israel. Bota isso na tua cabeça, Pedro. Tu deve ter estudado, né, a história do sionismo e de tudo mais. Você deve saber que quem começou o terrorismo na região foram as milícias israelenses, que não era nem israelense, as milícias sionistas, né? Haganah, Irgun, tem mais uma outra aí que eu esqueci o nome. Que o plano, lá em 1900, era colonizar a Palestina através da força, desconsiderando os nativos. Um flashback colonialista que aconteceu aqui no Brasil. Então, assim, sim, eu não curto. Eu condeno o Hamas por atacar civis. Mas vai você lá para aquele território. Me fala o que você ia fazer. Se toda a sua família tivesse genocidada, tivesse assassinada, você ia virar o quê? Você ia ficar fazendo vídeo no YouTube? Talvez. Talvez eu fosse fazer também. Mas eu me questiono se é isso que eu ia fazer mesmo. Porque eu tenho essa mania de me botar no lugar do outro, entendeu? E aí eu fico sempre me questionando nesse sentido. Então, assim, cara, num país colonizado, as pessoas colonizadas, oprimidas, precisam lutar. E é isso que aconteceu. Não tô apoiando o terrorismo não, tá? Mas também não acho que o Ocidente é terrorista. Eu sou antiterrorista. Eu sou anti, mas o Ocidente é terrorista. Tá bom? Ele é o grande terrorista. Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo um discurso fascista? Espero que não. Espero que você, Pedro, não. Mas se você achar, me fala, por favor. Porque eu sei que eu sou errada em muitos aspectos. Mas você pode apostar que eu tenho a intenção muito genuína de progredir para onde eu quero chegar. Eu não acho que isso seja necessário da espécie humana, o progresso, nem da razão. Porque essa não tem sido a nossa história. Ai, Marcela, claro que tem sido a nossa história, o progresso. Você acha o quê? Você quer voltar a viver lá igual indígena? Cara, olha só. Primeiro, você tem que perguntar para as pessoas que foram colonizadas se elas acham que progrediram. Porque, até onde eu sei, os povos originários estão sem território soberano, perdeu Mané. Eles ocupavam esse território que a gente chama de Brasil. Eles estão desterritorializados. Ah, tá, tem os territórios demarcados, mas eles não possuem essas terras, não são deles, não. Eles podem viver lá, mas se a União possui a parte, enfim, eles não é um território soberano e autônomo deles. Então, assim, temos que lutar pelas demarcações indígenas, sim, óbvio. Os povos originários das Américas estão miseráveis, sabe? Eles passam fome. Eles não se adaptaram à vida moderna. E os territórios africanos, como é que estão? Estão legais? Eles adoraram, né, essa colonização, progrediu bastante a cultura deles, nossa. Eles têm comida, né? Tem desenvolvimento. Eles nem são explorados pelas potências capitalistas, né? Esse que é o progresso que a gente entregou, exploração. Então, é isso. Ah, outra coisa. Progresso a goela abaixo. Será que isso é legal? Impor uma cultura e falar que isso é o progresso? Progride aí, mané. Se ocidentalize-se. Ocidentalize-se. Acho que não é legal, né? Acho que vai contra os nossos valores. Tá, beleza. Que bom, né? Enfim, é isso. Me perdi. Mas eu quero progredir em direção a esses valores que eu falei pra vocês. Igualdade, liberdade, fraternidade, alteridade. Eu quero ir em direção disso. Eu quero progredir. Eu não acho que isso esteja dado, não. Que isso seja necessariamente a história humana, não.
Eu acho que a gente precisa se mobilizar para isso. Primeiro, ter consciência dos nossos valores. Usar muito a nossa razão. Muito. E muito a nossa emoção também, o nosso sentimento. Porque elas estão juntas, as duas, gente. Não que vocês estejam defendendo pureza, sabe? Só razão, só sentimento. Não é isso. Mas razão e sentimento andam juntos. O que te move para investigar, fazer uma investigação filosófica? Isso é sentimento. Aí você usa a razão para investigar. Aí você afasta um pouco o sentimento para você enxergar e raciocinar direito. Mas sentimento é importante. A emoção é importante. Cuidar disso é importante. Não reprimir. E você... Talvez você tenha que reprimir quando você quer matar alguém, né? E talvez você tenha que reprimir também essa racionalidade tão supremacista quando você quer instrumentalizar a vida. Tá bom? Por exemplo, de recursos naturais. Quando você bota a natureza como recursos naturais, eu acho que você tem que falar, pera lá, razão. Menos. Tá bom? Enfim. É isso, vou adorar bater papos com vocês aí e avançar, progredir nos meus argumentos.